Vi, eu quero já iniciar contigo a primeira pergunta para que a gente já entre no nosso tema. Certo. No Brasil, existe uma farmácia, né, ou drogaria para cada 3.300 habitantes. E o país, o nosso país, o Brasil, ele está entre os 10 que mais consomem medicamentos no mundo. Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, a indústria farmacêutica, olha só, independente do cenário econômico, ela cresce mais de 10% ao ano, às vezes até mais. E Lucas do Rio Verde não foge à regra. Tem muita farmácia Tem muita também. farmácia, concorrência pesada. Bom, e aí o que todo mundo quer saber? Farmácia dá dinheiro? É rentável? Conta aí pra nós. Já chegam chutando a porta, né? Para falar de projeção, hoje a gente vive num mundo globalizado. E isso é uma realidade. Falando assim de uma forma bem extrovertida, se uma pedra cai de um lado na China e no outro dia ela cai virada para o outro lado, tem uma reação mundial, né? E eu acredito que o Brasil ele é uma peça muito importante hoje no cenário mundial. E infelizmente ou felizmente, as coisas que ocorrem lá fora interferem aqui no nosso comércio local. Com certeza. Né? E muito. Dois exemplos assim que eu acho que é um bem atual e uma preocupação que a gente tem que ter para o futuro por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Certo. Tá subindo os preços dos combustíveis, né? Provavelmente vai ter um problema na questão de fornecimento de fertilizante, que vai subir o preço dos alimentos, do álcool e da gasolina. E isso resulta em uma coisa, em perca de poder de compra do consumidor. Interfere na minha farmácia, interfere no seu negócio, na vendinha da esquina. Uma outra questão que acho que vem batendo muito na gente é a questão climática. Certo. Faz assim, Davi, mas o que tem a ver isso com a farmácia? Eu pensei exatamente isso. O que isso tem a ver com a farmácia? Há 3 anos, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Uruguai e Argentina estão sofrendo com seca. Certo. Né? A seca, claro, incide na cadeia de produção alimentar, incide na produção de energia. Né? Os Estados Unidos, ano retrasado, teve a maior seca dos últimos 50 anos, queimou a metade da Califórnia. Ano passado, nós aqui na nossa região tivemos seca. Esse ano, os produtores perderam soja por excesso de chuva. Então, se você coloca isso na cadeia alimentar, certo, oferta e demanda, sobe o preço. Sobe o preço, com certeza. Né? Sobe o preço. Tem menos no mercado, né? Você está vendo. Você está gastando mais com combustível, você está gastando mais com comida. Então, assim, o brasileiro, ele faz milagre, cara, para fechar a conta no final do mês. E a gente está observando isso. E eu acho que a pessoa que é um gestor responsável, que está vendo isso de forma ampla, tem que se preocupar com isso. Né? E tira, claro, o poder de compra do consumidor. E que interfere lá na farmácia. Eu acho que essa projeção de 15% do ano passado, eu não sou ninguém para dizer assim, olha, eu acho que não. Né? Os especialistas estudaram muito mais do que eu. Certo. Mas eu acredito que isso não vai ser uma realidade nos próximos anos. Essa projeção é para esse ano? É para esse ano, agora. Ano passado, o mercado de medicamento cresceu 10,89%. O que alavancou os 15% foi o setor de bem-estar e saúde. Vitamina, dermocosmético, né, aquela evolução que a farmácia teve que parou de vender só medicamentos. Sim. Então tem essa questão. Uma outra questão que as farmácias e outros setores aqui do mundo inteiro, na verdade, estão sofrendo, é que a nossa cadeia de produção está num limite. Né? As indústrias trabalham todas naquela forma just in time, né? Numa forma grosseira, assim, não tem estoque. Ou seja, você produz hoje para vender amanhã. Produz hoje daqui uns dias o bezerro que nasceu hoje, ele já tem um destino para ser comido daqui 4 anos num outro país. Né? Uma empresa, por exemplo, do tamanho que é a BRF aqui de Lucas do Rio Verde, uma única abatedora de porco, assim, vou dar um chute, por exemplo, se ficar 5, 10, 15 dias sem abater uma cabeça de porco, vai faltar carne de porco em algum país, em algum estado, de tão justa que está essa cadeia de produção. Certo. Então coloca a pandemia de 2 anos ainda em cima dela. Foi um golpe pesado aí na economia. Foi um golpe pesadíssimo.
Né? A gente tem inflação hoje... Quase por chegou ao colapso. muito pouco. Teve gente, né, havia fotos, né, de mercados na Europa sem comida e tal. Isso. A gente vive numa região muito abençoada, num país muito abençoado em relação a isso. Nunca faltou uma carne, um arroz, um feijão, por mais caro que estivesse, mas não faltou. Sim. Né? E isso está refletindo muito no mercado farmacêutico. A gente tem muitas faltas, né? Principalmente nos últimos 60 dias. Amoxicilina, azitromicinas, antibióticos infantis, por exemplo, em Está tendo falta de medicamentos. Falta de medicamentos crônicas, assim. Nós estávamos conversando até... A gente conversou sobre isso. E ele explicando esses medicamentos das crianças. Das crianças, né? Ibuprofeno, gotinha, xarope, assim, bastante complicado mesmo, né? E a gente tem que se preocupar com essa questão da inflação. Porque tira o poder de compra do consumidor. Com certeza. Isso é um fato. Trazendo mais agora para a parte de farmácia e assim, mais local, o mercado de farmácia é um mercado que está em constante desenvolvimento. É um mercado assim que não para, né? Se você for avaliar a questão de 10 anos, uma farmácia de 10 anos atrás, uma farmácia de hoje, parece que é outra empresa, parece que vende outra coisa, né? Então a gente se preocupa muito com essa continuidade. Certo. Pô, hoje, às vezes, eu tô com uma farmácia moderna, bonita, legal, de ponta. Será que daqui 5 anos eu vou estar assim? Será que daqui 10 anos eu vou estar assim? A gente tem exemplos aqui em Lucas de famílias que tinham 4 lojas de farmácia, dominavam o mercado local e que hoje, né, deixaram a bola andar e não acompanharam o desenvolvimento do mercado, de franquias, de redes, etc., e ficaram para trás. Sim. Então é uma preocupação muito grande para a gente, porque é projeção. É projeção. E projeção tem que ser muito claro que projeção é porcentagem, não é quantidade. Quer dizer, e depende de vários fatores ainda. E depende de muitos fatores. Uma farmácia, por exemplo, que hoje vende 100 mil, se em um ano ela começar a vender 115 mil, ela cresceu 15%. Se eu que vendo 1 milhão, por exemplo, crescer para 1 milhão e 100, eu cresci 10%. Certo. Então não é que eu cresci 100 e ele cresceu 15 mil. Ele cresceu 15%, eu cresci 10%. Então ele cresceu mais. Sim, o volume entendeu? é maior. O volume é maior, mas em porcentagem de projeção, a projeção é porcentagem. E você está otimista em relação a isso? Olha, eu não estou. Tá. Eu não acredito nessa projeção de 15% para esse ano. Né? A gente não pode ser hipócrita. O setor farmacêutico lucrou muito com a pandemia. Isso que eu ia comentar, né? Porque eu... as empresas, os laboratórios principalmente, né? A gente viu Sim. aí somas bilionárias, né? E isso certamente reflete em algum momento dentro do mercado, né? Reflete com certeza. A gente não pode ter essa hipocrisia. É claro que a gente não torce para o Covid jamais, né? Mas a gente não pode ser hipócrita de dizer que as vendas não aumentaram. Certo. Existem os fatores externos e eu acredito que o aquecimento de mercado local, ele não é de uma forma individual. Porque o Davi da farmácia tem que vender muito e o Gelsner, meu concorrente, tem que vender pouco. Eu acredito que a sociedade ela está pronta para gastar naquele dia um determinado valor. Tipo, começo de mês, 2 assim, milhões, naquele dia. Certo. Vai rodar aquele valor no comércio. Tanto que você pode observar que quando você fala com seus amigos comerciantes, você fala assim, hoje o dia bombou, cara, hoje o dia foi bom. Não, cara, hoje o dia foi maravilhoso. Né? É geral. Aí o cara liga e fala assim, mano, você fechou a rua aí do outro lado da rua aí, que não tá entrando ninguém aqui. Tá, não, cara, né? Então assim, parece que quando todo mundo vai mal, quando a rua tá parada, é meio que geral. Então eu acredito, né, que existe essa questão assim, muito de dia e de ampla, né? Não individual, não, eu tô vendendo bem, sim, eu tô vendendo bem, o outro mal, não tá vendendo. Não, eu tenho que quebrar aquele cara, não sou nesse sentido, assim, eu acredito de outra forma. Bom, mas mesmo não sendo otimista, a farmácia é um negócio rentável, né? Porque eu penso que está entre as primeiras necessidades, né? Você não pode ficar sem. Assim, a gente fala assim em relação até de necessidades, tem 2, 3 coisas que a gente vê que não para, né? Por exemplo, alimentos. O cara pode estar endividado. Não vai deixar de comer. Hoje, por exemplo, a pandemia trouxe um nível de pessoas endividadas muito grande. Muito grande. A gente vê muitas pessoas que perderam empregos, muitas pessoas que ficaram aí sem condições, recebendo auxílios.
mas não deixaram de comer, se vestir e de comprar medicamento. Sim. Então acho que é por isso que tem uma ideia da questão da rentabilidade hoje do ramo farmacêutico, né, Davi? Assim, quando você entra numa franquia, o auxílio em relação à gestão é muito grande. Legal. Entende? É muito grande. Então ele vem já com uma porcentagem de lucro desenhada. Legal. Ele diz assim, olha, hoje, por exemplo, a Farmácia Economias de Lucas do Rio Verde, ela tem um perfil agressivo. O que significa isso? Que 10% de tudo que eu vendo é o meu lucro. Eu tenho o CMV, que é o custo de mercadorias, né, que ele varia e que eu tenho que brigar constantemente para melhorar esse CMV. Então a gente trabalha, por exemplo, com um CMV de 67%. Certo. Ou seja, toda a parte de desconto e de preço de compra, a franquia já trabalha para o meu CMV chegar a 67%. Então eu vendo R$100, R$67 eu reponho de mercadoria. E aí vem as outras despesas, R$3 de marketing, R$10 de salário, R$10 de lucro, R$8 de folha, entende? Então, assim, todo vem bem já desenhado para um perfil super agressivo, e aí ela trabalha lá os descontos do medicamento, que a gente pode falar até um pouco depois, né? E aí tem outros perfis na franquia, que você tem um perfil moderado e um perfil mais lucrativo, e que, claro, que daí vai variar de cada região, de cada cidade. Como você disse, a nossa cidade é uma cidade que tem bastante farmácia. Tem bastante E farmácia. eu não gosto de brincar também. Então, vamos logo meter o pé na porta e botar desconto pra Não cima abri aí. isso aqui só pra vender Dorflex, né?